Ou então agora a gente aplica a mesma ideia para transferência de calor. Ou seja, eu quero fazer uma análise de ordem de grandeza para determinar uma expressão aproximada para o número de Nusselt, a qual depois vai ser comparada à expressão exata advinda da solução de Blasius e identificar qual é a constante de proporcionalidade, assim como nós identificamos a constante de proporcionalidade para o coeficiente de atrito na solução da equação da camada limite de velocidades, né? No caso ali, a constante era igual a 0,332. Então aqui a análise vai ser semelhante. Nós vemos aqui na tela a definição do coeficiente de transferência de calor local, né, o Hx. Ele é a razão entre o fluxo e a diferença de temperatura, e nós substituímos as escalas aqui, certo? Então, claro, obviamente o K, a condutividade permanece, o gradiente de temperatura vai ser substituído pelo ΔT sobre espessura da camada limite, ou seja, a variação da temperatura ao longo da espessura daquela camada, né? O mesmo ΔT permanece embaixo, então ele é cortado e vem que o coeficiente de transferência de calor tem a ordem de K sobre ΔT, né? Em termos de unidades, isso é perfeito, né? A unidade do K, por exemplo, watt por metro Kelvin, quando eu divido por uma espessura, eu fico com watt por metro quadrado Kelvin, não seria diferente, né? O que nós poderíamos esperar, certo? Então, nós precisamos, obviamente, saber quem é, ou chegarmos a uma expressão para o delta de T, essa espessura da camada limite, certo? E para isso a gente faz uma análise de escalas na equação da energia, né? Então, novamente, nós temos, por ordem de grandeza, né, ordem de grandeza dos termos advectivos no lado esquerdo aqui do sinal é a mesma do termo difusivo, né, alfa d2t dy2. E aí nós substituímos aqui as escalas, certo? Então, começando pelo lado direito aqui, né, nós temos alfa delta t sobre espessura da camada limite quadrado, né? Lembrando que esse d2t dy2 nada mais é do que um ddy de dt dy. Então, o primeiro operador d dy, ele conta como um 1 sobre delta, né? Enquanto que o dt dy conta como um delta de temperatura dividido pelo delta t de espessura da camada limite. Então, por isso que a gente tem uma espessura da camada limite térmica ao quadrado aqui embaixo, certo? E aqui os termos são substituídos também, né? Esse dt dy é delta t de diferença de temperatura pelo ΔT de espessura, a escala do V é V delta, né? O dt dx, a escala dele é ΔT sobre L, e aqui, esse U, deliberadamente eu não substituo o infinito. Isso é porque eu quero avaliar dois cenários, certo? Eu quero avaliar um cenário limite do número de Prandtl muito baixo, né, em que a camada limite térmica é muito mais espessa do que a camada limite de velocidades, e depois um outro cenário para as outras faixas de número de Prandtl, certo? Então, deliberadamente, eu não estou substituindo o infinito aqui, né? Então, avaliando aquele caso do metal líquido primeiro, né, ou seja, do número de Prandtl bem baixinho, eu tenho que a camada limite térmica é espessa, né, muito mais espessa do que a camada limite de velocidades. Então, nesse caso, eu posso sim substituir esse U que aparece aqui, né, pelo infinito, né? Se a gente olha para esse pequeno diagrama que é mostrado aqui, né, eu tenho que dentro da camada limite térmica, né, se a sua espessura é muito maior que a camada limite de velocidades, basicamente o infinito reinando, né, ao longo de toda a sua espessura, certo? Tá? Então, nesse caso, exclusivamente, eu posso substituir o U pelo infinito, mas se as espessuras fossem da mesma ordem, eu não poderia fazer isso, né? Tá? Porque dentro da camada limite térmica, o perfil de velocidades ia variar, a velocidade ia variar. Tá? Então, nesse caso, exclusivamente eu posso fazer isso, tá bem? Esse desenho aqui é simplesmente um diagrama muito simplificado
de perfis de velocidade e temperatura e de espessuras relativas. Tá? Obviamente esses perfis não são retas, a gente sabe disso, né? Mas é simplesmente para ajudar nesse entendimento, tá bom? Então, né, se U é da ordem de U infinito, nesse caso de camada limite térmica mais espessa, né, V de delta vai ser igual a delta sobre L U infinito, certo? E aí o segundo termo inercial, né, o segundo termo da equação, que é esse termo de K, né, de V dt dy, né, que tem essa escala aqui, a gente pode provar que ele é muito pequeno, muito inferior a o infinito ΔT sobre L, né? Porque ele vai ser, nessa a gente substitui, né? Isso aqui é V dt dy, então é V de delta, delta de temperatura, ΔT de espessura, né? Isso tem a ordem de o infinito ΔT sobre L, que é a escala de V de delta, né? Multiplicado por delta sobre delta t, certo? A escala, na verdade, né, do V de delta, perdão, é o infinito delta sobre L, né? E eu estou multiplicando isso por delta de temperatura sobre delta t de espessura, tá? Só essa pequena correção. A gente vê que isso é muito inferior ao infinito ΔT sobre L, ou seja, porque delta sobre ΔT é muito menor que 1. Né? Então, tudo isso para dizer que o primeiro termo de U dt dx, ele domina, certo? Ele é muito mais importante do que o segundo termo inercial de V dt dy. O segundo termo ele tem uma ordem que é delta sobre ΔT do primeiro termo. E como delta sobre ΔT é muito pequeno, o segundo termo é desprezível frente ao primeiro. Então, os dois termos que dominam, né, é o primeiro termo do lado esquerdo, de U dt dx, e o termo difusivo, de alfa d2t dy2. Então, eu faço a análise de escalas usando esses dois termos. Né? Eu isolo, como está mostrado aqui, eu isolo o ΔT baseado naqueles dois termos, certo? Então, é o que está mostrado aqui, né? Então, U ΔT sobre L tem a ordem de alfa ΔT sobre delta de espessura ao quadrado, isolo a espessura, certo? Vai cortar os ΔT de temperatura, e eu tenho que a ordem da espessura da camada limite térmica é a raiz quadrada de alfa L sobre o infinito. Né? Que matematicamente é a mesma função que a gente tinha para a espessura da camada limite de velocidades na solução aproximada ali, né, por ordem de grandeza, para achar a espessura da camada limite de velocidades. Tá? Lembrando que ali, né, a espessura da camada limite de velocidades, o delta, ele era raiz quadrada de ni L sobre o infinito. Né? Então aqui é quase a mesma coisa, só que ao invés de ni eu tenho o alfa. Né? Então lembrando que se a gente olha para essa expressão aqui ao lado, né, o produto Reynolds-Prandtl é o infinito L sobre alfa. Eu peço desculpas pelo corte aqui na minha foto, mas então efetivamente o que a gente tem aqui, né, nesse alfa L sobre o infinito é 1 sobre Reynolds-Prandtl, certo? Então o delta T sobre L ele tem uma relação de proporcionalidade com 1 sobre raiz de Reynolds-Prandtl. Tá? E aí, lembrando lá de cima, né, da definição do H como sendo, em termos de escala, K sobre ΔT, basta a gente substituir esse ΔT aqui na expressão, né, e achar a escala do coeficiente de transferência de calor. Ou seja, K sobre L, raiz de Reynolds-Prandtl. Lembrando que isso é para o caso do número de Prandtl bem inferior à unidade, certo? Para aquela situação em que a espessura da camada limite térmica era muito maior do que a camada limite de velocidades. Tá? Ou, substituindo, né, a definição do número de Nusselt como H vezes L sobre K, nós temos a escala do número de Nusselt, ou seja, raiz de Reynolds-Prandtl. Né? Então, a escala do fator de atrito seria raiz de Reynolds, né?
ao passo que a escala do número de Nusselt é a raiz de Reynolds-Prandtl, tá bom? Porém, esse foi só uma primeira análise, né? Existe o caso B, que não é a situação especial, mas sim o caso mais comum, uma vez que essa faixa de números de Prandtl dos metais líquidos, eles não são tão comuns, pelo menos para as nossas aplicações de transferência de calor. É claro que metais líquidos têm uma aplicação imensa em transferência de calor, mas nessa disciplina introdutória, a gente acaba não vendo muitas aplicações, tá? Muitas dessas aplicações. Porém, a teoria está aqui e é meio caminho andado já para, se a gente quiser prosseguir nessa área, tá certo? Ou pelo menos olhando para esse tipo de exemplo. Então, no próximo clipe vem o caso B, tá? Que é o caso mais comum para nós e vai ter maiores aplicações, tá?